Nasceu o Salvador. Imagine uma noite silenciosa, onde o destino de uma nação e de toda a humanidade começa a se revelar não em palácios ou consulados, mas numa estrebaria fria sob a luz tímida de uma estrela. O reino que o mundo esperava não chega para ser celebrado por reis e senhores, mas para abraçar os marginalizados, curar feridas antigas e desafiar as estruturas do poder. Esta é a história do nascimento de Jesus, uma trama tecida entre profecias, fugas, promessas e corações dispostos a crer. Acompanhe-me enquanto contamos essa narrativa em 3 atos com personagens que sentimos próximos, conflitos que mexem com nossa alma e um clímax que transforma dor em esperança. A história abre nos corredores da memória, listas de nomes que atravessam gerações, rostos anônimos que carregam promessas. A genealogia, apresentada como pano de fundo, não é apenas uma seca sucessão de ancestrais. Ela é o mapa emocional de um povo. Abraão, cujo chamado iniciou uma promessa de bênção. Davi, cuja linhagem continha a esperança de um rei que conduziria Israel. Homens e mulheres que, apesar de falhas, foram instrumentos da fidelidade divina. Entre esses nomes estão também vidas marcadas pela dor, como Tamar e Joabe, e pela redenção, como Ruth e Boaz, lembrando que o caminho da salvação percorre pessoas reais, com histórias complexas. Em Nazaré, uma jovem chamada Maria carrega esse roteiro histórico no silêncio de sua casa. Noiva do Rosei, ela é conhecida por sua simplicidade, piedade e dedicação. José, trabalhador carpinteiro, é homem justo, firme, mas cheio de ternura. Já em Jerusalém, sob o teto austero do palácio de Herodes, a política de poder e intriga se desenrola. Herodes, rei suprime o inseguro, pressente ameaças e busca controlar qualquer murmúrio que desafie seu trono. Numa tarde rotineira, enquanto as sombras alongavam os campos, a vida de Maria foi interrompida por uma presença luminosa, o anjo Gabriel. Suas palavras carregavam gravidade e ternura. Alegra-te, agraciada. O Senhor está contigo. O anúncio era claro e impossível. Ela conceberia pelo Espírito Santo e daria à luz um filho que seria chamado Jesus, pois ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Maria, atônita, pergunta o como, mas em sua resposta vemos a fibra de sua fé. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Nesse instante, nasce um compromisso que transcende segurança social, reputação e medo. Enquanto isso, em sonhos noturnos, José recebe sua própria voz divina. Inicialmente perturbado pela gravidez de Maria, ele considera abandoná-la secretamente para a cúpula da vergana. Mas um anjo o visita e revela a verdade. O menino é obra do Espírito Santo. Tome Maria por esposa. José, o homem do dever, escolhe obedecer um ato silencioso que garante proteção ao plano de Deus e dá à família uma base de confiança. Tensão crescente no mundo humano ao redor desse núcleo humilde, o mundo segue seu curso. Um recenseamento decretado por César Augusto exige que cada cidadão registre-se em sua cidade de origem. É uma medida burocrática com consequências profundas. Para José e Maria, significa uma viagem fatigante de Nazaré a Belém, uma jornada cheia de incertezas, onde o conforto é escasso e a condição de Maria, avançada em sua gestação, torna tudo mais tenso. A viagem, José e Maria partem. A viagem é penosa. Estradas poeirentas, balsos cheios, noites da frio. Belém, cidade de Davi, aparece finalmente no horizonte um pequeno conjunto de casas onde o peso da história do povo se faz presente. Mas a cidade guarda pouca hospitalidade. Os aposentos estão cheios. A hospitalidade humana falha. Maria dá à luz num lugar rústico, e o bebê é depositado numa manjedoura, um lugar destinado a lamentear animais, símbolo pungente de humildade. Ali, no silêncio da madrugada, chora o rei, enquanto o requém, nascido, repousa. Nos campos vizinhos, pastores vigiam seus rebanhos. Eram homens à margem social, simples, expostos, vistos por muitos como de pouca importância. De repente, a noite é rasgada por luz e som celeste. Um coro de anjos anuncia: hoje, na cidade de Davi, nasceu-vos um Salvador, que é Cristo, o Senhor. A notícia chega primeiro aos pequenos. Os pastores, temendo e sendo fascinados, apressam-se a Belém e encontram Maria, José e o Baba. Eles se tornam os primeiros proclamadores, trazendo a notícia a outros e louvando a Deus. Paralelamente, no Oriente, sábios observam um fenômeno celeste, uma estrela com brilho distinto, que para eles sinaliza o nascimento de um rei. Guiados pela curiosidade e pela reverência, os magos empreendem uma longa jornada. Sua chegada a Jerusalém provoca inquietação nos corredores do poder, e eles perguntam pelo rei dos judeus recém-nascido. Herodes, alarmado, convoca os doutores da lei. Estes citam Miqueias: e tu, Belém? A estrela retoma a rota até parar sobre o local
onde se encontra o menino. Ali, os magos rendem homenagem com presentes carregados de significado. Ouro, incenso e mira, símbolos de realeza, adoração e sofrimento futuro. Luz em contraste com sombras, o clímax deste ato é tenso e cheio de significado. Em uma única noite se entrelaçam os extremos da experiência. Humana alegria do anúncio celestial, fragilidade de um bebê numa manjedoura, curiosidade e devoção dos magos e a semente da violência que germinará em Herodes. A cena em Belém é uma colagem de contrastes. Luz e escuridão, Lúver e medo, adoração e política. O bebê, símbolo de esperança, desliza no epicentro desses movimentos. A sombra do poder, Herodes e o cálculo do medo. Herodes, confrontado pela notícia de um rei, reage como tantos poderosos antes dele. Com medo, ele usa astúcia, convoca os magos para descobrir o local exato do nascimento e promete adoração, mas por trás dessa cortina a intenção de eliminar um rival. Quando os magos, avisados em sonho, não retornam a Herodes, a fúria do rei se revela em cheio. Em uma decisão trágica, ele ordena o terrível massacre dos inocentes, a morte de meninos em Belém e arredores numa tentativa de destruir o futuro que ele teme. Avisado em sonho do perigo, José toma Maria e o menino e foge para o Egito. A estrada para o exílio é dura, mas necessária. O Egito, que já foi refúgio para outros na história de Israel, José do Antigo Testamento, torna-se abrigo temporário. Ali, a família vive na condição de estrangeiros, preservada pela providência divina enquanto o poder político trava sua própria trama de violência. Retorno e assentamento em Nazaré com a morte de Herodes. A ameaça diminui. Um novo sonho dirige José a retornar, mas não a Belém. Agora a decisão divina os encaminha a Nazaré. O menino cresce não entre palácios, mas numa pequena cidade, em meio à poeira, trabalho manual, relacionamento simples. Ele permanece chamado de Nazareno. E nessa modéstia forjada no cotidiano, recolhe-se a semente que dará frutos mais tarde. O clímax emocional do ato final é a tensão entre o horror do massacre e a perseverança da promessa. A maternidade de Maria, a obediência silenciosa de José e a fidelidade de Deus combinam-se para mostrar que, mesmo quando o mundo age com crueldade, a esperança pode ser preservada. A fuga e o retorno não são apenas eventos históricos. São metáforas da travessia humana entre medo e confiança, perda e restauração. A história do nascimento de Jesus não termina com o desfecho imediato. Ela se estende por toda a vida pública, a morte e ressurreição de Jesus, culminando no testemunho das Escrituras que atravessam o tempo. Na própria narrativa bíblica, o último versículo do Novo Testamento encerra com uma bênção. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Uma despedida que traz o nome e a promessa de Jesus para além de sua infância, equilibrando jornada humana e divina. O nascimento de Jesus nos convida a olhar o mundo com outros olhos, reconhecer que grandeza muitas vezes se veste de humildade, que a esperança nasce mesmo onde a violência tenta esmagá-la, que a fé exige tanto silêncio quanto coragem para seu público. Convide cada espectador a se perguntar onde, hoje, Deus pode estar chegando discretamente. Em que manjedoura, uma escolha humilde, um gesto de compaixão, uma coragem silenciosa, podemos encontrar sinais do divino? Se este relato tocou seu coração, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta história de esperança. E deixe nos comentários qual cena mais lhe impactou: a coragem de Maria, a obediência de José, a adoração dos pastores, a busca dos magos ou a fuga que preservou uma promessa. Conte também como você aplicaria a lição desta história na sua vida hoje. O seu testemunho pode inspirar outros. Não se esqueça de se inscrever para mais lições bíblicas profundas e relatos que aproximam história e fé.